Aqui nessa página o foco é análise gráfica. Então a gente já aprendeu a ler, a gente já sabe o que é curva de solubilidade. A gente já sabe o que é coeficiente de solubilidade. Então agora a gente já sabe ler um gráfico. E a partir da leitura desse gráfico, a gente avalia cada afirmação ao lado. Só para lembrar, antes de começar as avaliações, que aqui eu tenho gramas do soluto, gramas do sal, ó, e eu tenho 5 sais, nitrato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de sódio e sulfato de sério. Como está apagado, eu coloco aqui, tá vendo? Perfeito. Primeira coisa, massa do soluto, temperatura em graus Celsius. Segunda coisa, coeficiente de solubilidade, curva ascendente, tá vendo? Ó? Tanto do nitrato de sódio, quanto do nitrato de potássio, quanto, ó, começa aqui, do cloreto de potássio e do cloreto de sódio. Começa aqui, termina aqui. Já o sulfato de sério, eu tenho uma curva descendente. E aí, só para adiantar o raciocínio, todas as dissoluções que são auxiliadas, ou seja, aumenta a dissolução do sal, em relação ao aumento de temperatura, eu afirmo que são dissoluções endotérmicas. O aumento de temperatura auxilia a dissolução dos sais. Em contrapartida, as dissoluções, as curvas descendentes, elas são também chamadas de dissoluções exotérmicas. Isso quer dizer que ela precisa colocar calor para fora, ela libera o calor para dissolver o sal. Se você aumenta a temperatura, você está prejudicando a dissolução desse sal. Daí que, ao analisar a curva do sulfato de sério, eu estou vendo que à medida que eu aumento a temperatura, a dissolução, a quantidade de sal dissolvido em 100 gramas de água diminui, ou vai diminuindo. Então, que fique claro isso. E agora sim a gente começa a analisar cada afirmação do carinha. Número 1, a maior parte das substâncias tem a solubilidade aumentada com o aumento da temperatura. E já vimos aqui. Nitrato de sódio, curva ascendente. Nitrato de potássio, curva ascendente. Cloreto de potássio, curva ascendente. Cloreto de sódio, muito pouco, altera muito pouco, mas é ascendente. Já o sulfato de sério é o único sal que apresenta curva descendente, ou seja, ela diminui com aumento de temperatura. Legal a primeira? Aí a gente vem para a segunda, e só para deixar claro, CS, coeficiente de solubilidade, tá? Muito bem, o que quer dizer isso aí para mim? Ele fala, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio varia muito com a temperatura. Isso quer dizer que, ó, saindo de 0 graus, está vendo essa reta aqui, essa vertical? A 0 graus eu consigo dissolver 10 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Quando você aumenta para 60 graus, está vendo aqui, ó? Eu consigo dissolver 110 gramas do mesmo sal em 100 gramas de água. Então, nota como o nitrato de potássio, ele aumenta muito com a variação de temperatura. Ou melhor, com o aumento, né, da temperatura. Ao passo que o coeficiente de solubilidade do NaCl, do cloreto de sódio, ele permanece praticamente inalterado. Ó, começa aqui, vou botar 35 a 0 graus. E a 100 graus, mais ou menos 38. Quer dizer, em 100 graus de variação, você consegue dissolver somente 3 gramas do NaCl.
Então, viram que legal as análises? Show, né? Terceira, a 10 graus Celsius, eu agora estou aqui, nessa reta, ó. Olha a reta aqui, ó. Isso que interessa para mim. Essa reta, essa vertical, corresponde à temperatura de 10 graus. Está aqui, temperatura em graus Celsius, aqui. O NaCl é mais solúvel que o nitrato de potássio. Vamos ver? Primeiro, vamos lá. Ó. A primeira reta que vem, o primeiro coeficiente que vem é do nitrato de potássio. Está aqui. Quando você chega aqui, eu vou marcar mais ou menos aqui 22 graus, ou gramas. Então, a 10 graus, eu tenho a dissolução de 22 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, que é o coeficiente de solubilidade dele a 10 graus Celsius. Já a mesma temperatura, olha aqui, aqui eu tenho o cloreto de sódio. Cadê eu? Estou aqui. Já viram que eu tenho mais ou menos 35 gramas? Então é evidente que a 10 graus o NaCl é mais solúvel, o coeficiente de solubilidade do NaCl, eu consigo dissolver 35 gramas em 100 de água. E se eu tivesse 200 de água a 10 graus? 70 gramas, multiplica por 2. Viu como é fácil a proporção? Então eu estou vendo graficamente, pela leitura do gráfico, que o NaCl a 10 graus é mais solúvel, dissolve muito mais sal em 100 gramas de água do que o meu amigo nitrato de potássio, que só dissolve 22. Perfeito. Número 4. E agora a gente vai ter que lembrar de solução saturada, solução supersaturada e solução insaturada. Se adicionarmos 40 gramas de cada sal, os 5, tá? Em 100 ml de água, a 21 graus Celsius, somente o NaNO3, nitrato de sódio, e o KNO3, nitrato de potássio, teriam dissolução total. Em outras palavras, nessa temperatura, em 100 ml, aí eu abro parênteses, lembrando que a densidade da água pura é de 1 grama por mililitro. Então, 100 mililitros de água corresponde ao pesam 100 gramas. Então, é a mesma coisa que você dissolver 40 gramas e 100 gramas de água. Leio 40 gramas em 100 mililitros ou 40 gramas em 100 gramas. Não mudou absolutamente nada em 21 graus. 21 graus. Então, ele quer saber se há ou não dissolução total em cada caso. Muito bem, vou começar pelo, vamos lá, 30 graus, né? 21 graus, estou aqui, ó. Então, a 40 gramas. Horizontal, 40 gramas. Vertical, 21. Então, eu estou nessa vertical e justamente aqui, ó. Dá para ver que bateu em cima da curva de solubilidade do nitrato de potássio? E o que é analisar a própria curva? É você dizer que essa aqui é a massa máxima que eu consigo dissolver a 21 graus em 100 gramas de água de nitrato de potássio. Então, quando bater em cima da curva, é o próprio coeficiente de solubilidade. Lembrando que aí eu tenho uma solução saturada. E na solução saturada, eu tenho a quantidade máxima de sal dissolvida em 100 gramas de água na temperatura exigida, 21 graus. Então, lembrando que se a solução é saturada, os 40 gramas de nitrato de potássio foram totalmente dissolvidos. Quando a gente olha agora para o nitrato de sódio, nota que a horizontal, ou seja, 40 gramas a 21, está abaixo. Está vendo aqui a curva de solubilidade? Pô, 40 gramas está aqui, está abaixo. E o que vem abaixo da curva de solubilidade forma a solução insaturada. Lembra daquele gráficozinho da aula passada? E se a solução a solução é uma solução insaturada, ela admitiria muito mais sal, ou seja, ó, a 21 graus, vamos colocar aqui, só para ter uma noção, ó,
Coeficiente de solubilidade do nitrato de sódio é de mais ou menos 88 gramas, que é o máximo que eu posso dissolver a 21 graus. Pô, como ele só está me dando 40 gramas, totalmente dissolvido. Estão entendendo que maneiro que é? Agora vamos pegar o cloreto de cálcio. Está aqui, ó. Vamos lá, 40 gramas aqui, é essa horizontal. A 21, olha aqui, ó. Eu estou aqui, lembra que eu estou em cima do coeficiente de solubilidade. Nota que a curva, o coeficiente de solubilidade do cloreto de cálcio, está aqui, ó, a 21 graus. Ou seja, é mais ou menos 34 gramas. Se eu coloco 40, eu estou colocando excesso de sal. Então, essas 6 gramas a mais, lembra que é 34, o coeficiente de solubilidade, ou seja, a 21 graus, eu só consigo dissolver, no máximo 20 não, 30, né? 34 gramas, estou dando um chute, tá? De cloreto de cálcio. Se eu coloco 40, 6 está em excesso. Por quê? Está acima. E se está acima, está formando uma solução supersaturada. O que está em excesso, por mais que eu misture, que eu agite, vai depositar no fundo do recipiente, vai precipitar, vai formar corpo de fundo ou corpo de chão. Então, não consigo dissolver totalmente os 40 gramas se for de cloreto de cálcio. O mesmo acontece para o cloreto de sódio. 40 gramas está aqui em cima, aqui, ó, horizontal. Olha aqui onde está o cloreto de sódio. 36 gramas, 37. Se eu boto 40, estou colocando a mais. Está acima, então solução supersaturada. O excesso precipita. Então não consigo dissolver totalmente. E o meu amigo sulfato de sério, 21 graus, aqui ó, 40 graus está aqui. 21 graus, o coeficiente de solubilidade dele é de mais ou menos 10 gramas. Se eu coloco 40, 30 vão precipitar. Então não consigo dissolver totalmente. Viu que legal quando a gente sabe ler o gráfico? Então, para você comparar, você tem que ver a temperatura, o coeficiente de solubilidade de cada sal e ver a massa de cada sal que ele está dissolvendo. Se essa massa estiver acima, forma solução supersaturada. Então, não dissolve totalmente, precipita. Se a massa estiver abaixo da curva de solubilidade, forma solução insaturada. Isso quer dizer que você botou menos sal do que o máximo permitido. Claro que vai dissolver totalmente. E se estiver em cima da curva, é a quantidade exata, máxima, que eu posso dissolver naquela temperatura em 100 gramas de água. Muito show, né? E para fechar, número 5, o sal menos solúvel a 30 graus é o sulfato de sério aqui, ó. 30 graus é essa reta aqui. Nota que ele é o primeirinho, a 8 gramas mais ou menos. Depois você tem o cloreto de potássio, com 34 gramas. Depois o cloreto de sódio, com mais ou menos 36 gramas. Depois o nitrato de potássio, com 50 gramas. E, finalmente, o nitrato de sódio, com 93 gramas. Então, o que apresenta a menor quantidade de sal dissolvida é justamente o meu amigo sulfato de sério. Lembra que a temperatura é a reta, é a vertical, né? E continua. E é o único no gráfico em questão que tem a sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura. Isso a gente já viu, né? Curva descendente quer dizer que precipita, à medida que você vai aumentando, a massa que a 0 graus estava dissolvida, ó, 20 gramas, quando chegar a 90, vou dizer que aqui tem 3 gramas dissolvida, 17 gramas vão precipitar, vão formar corpo de fundo precipitado no fundo do recipiente. Como aqui, ó, a 60 graus, eu tenho 110 gramas do nitrato de potássio dissolvido em 100 de água. A 0 graus eu tenho 10 gramas. Então, se eu estou a 60 graus com 110 gramas dissolvidas,
que é o coeficiente de solubilidade, e resfrio o meu recipiente de 60 para 0 graus, eu vou ter uma precipitação de 100 gramas do sal, que é a diferença, né, de 110 para 10. Viram que maneiro, gente boa, para fechar com chave de ouro. E a partir daqui, da próxima página, a gente começa a resolver. E quando eu falo a gente, é realmente a gente, juntos, tá? Alguns exercícios que caíram em questões, em provas de vestibular. Valeu, gente boa, grande abraço e até lá.